Bom dia, leitoras e leitores da revista Mana. Hoje estamos aqui com João Pacheco de Oliveira. Ele é antropólogo, professor titular do programa de pós-graduação em Antropologia Social na Universidade Federal do Rio de Janeiro e curador das coleções etnográficas do Museu Nacional, também no Rio de Janeiro. Ele fez extenso trabalho de campo com os Ticuna, povo indígena da Amazônia, e é um dos fundadores do Museu Mago, primeiro museu indígena do Brasil. Também é conhecido por estudos sobre formação de territórios étnicos no Brasil e política indigenista, mas hoje eu gostaria de destacar o seu artigo Pacificação e Tutela Militar na Gestão de Populações e Territórios, publicado pela revista Mana em 2014, e o livro O Nascimento do Brasil e Outros Ensaios, Pacificação, Regime Tutelar e Formação de Autoridades, publicado em 2016, no qual ele oferece um enfoque novo em relação à história do Brasil. Bem-vindo, João. É uma honra entrevistar você hoje. Obrigado, é um prazer para mim também. João é o autor do artigo A Nação Tutelanda, uma interpretação a partir da fronteira, que foi publicado no último número da revista Mana. Eu gostaria de começar a nossa entrevista perguntando o que motivou a escrita e a estrutura do artigo, João? Em primeiro lugar, me choca muito o tratamento que é dado em relação à ditadura no Brasil. Acho que, geralmente, há uma falta de informação extraordinária sobre os eventos ocorridos, sobre as repercussões que eles tiveram, e há também muita especialidade em relação às análises. Eu acho que talvez haja até em relação à ditadura um trauma muito profundo para toda a esquerda brasileira. De certa forma, o golpe de 64 foi alguma coisa que não fez sentido. A expectativa dos grupos mais influentes e que eram mais consequentes, digamos, em termos de análise do país, remetiam a um outro futuro. É famosa, por exemplo, a afirmação do Luiz Carlos Prestes, então presidente do Partido Comunista Brasileiro, de que se a direita se levantasse no Brasil, naquele momento, dias antes do golpe, ela seria esmagada pelo dispositivo militar do presidente João Goulart. Então, essas eram análises permanentes. Se acreditava ter chegado muito próximo ao poder e ter possibilidade de realmente interferir de uma forma mais direta em relação a isso. A ditadura foi um processo, se implantou de uma forma extremamente violenta, rápida, e isso levou a uma consternação muito grande de todos os que participaram desse processo. De certa forma, não apareceram muitas interpretações alternativas, explicações analíticas, mas o que mais se vê são geralmente os relatos de experiências pessoais. O relato existencial da violência, da tortura, das perseguições, e isso toma muito o foco, né, de quando se pensa na ditadura. E o que me pareceu importante em relação a isso era pensar os governos militares de uma outra maneira, não como assim simplesmente uma expressão do mal ou da amoralidade, mas como efetivos agentes políticos que se tornaram capazes, em certos momentos, de produzir uma governabilidade dentro dos contextos em que estavam, foram capazes de criar também formas de desenvolvimento, geração de riqueza e, enfim, de gerar propostas governamentais que permitiram um apoio por parte de setores expressivos da população. Eu acho que é bastante importante isso, e eu acho que essa foi a proposta que estava presente dentro desse trabalho. Acho que essa lacuna, pensei muito até o estilo etnográfico, ele resulta um pouco também de falar de fatos que provavelmente os que têm mais de 50 anos ouviram falar, mas os mais novos não conhecem de maneira alguma. Então, eu acho que
era importante detalhar esses fatos. E que aspectos novos você destaca em sua análise na ditadura militar? E nessa linha de procurar entender a ditadura como um fenômeno econômico e político, eu acho que, primeiro de tudo, a capacidade que ela teve de gerar uma fronteira, sobretudo, né? A fronteira amazônica. Né? A fronteira amazônica é sempre entendida pelos que estudam povos indígenas e por grande parte das pessoas que refletem sobre isso como uma enorme, gigantesca destruição. E, efetivamente, ela foi isso. Né? Ela foi um processo que nós não conseguimos nem hoje, né, dimensionar tudo que foi feito. Né? As investigações ainda estão muito aquém de toda a realidade feita. A quantidade de comunidades camponesas deslocadas pela ação de grandes empreendimentos, como Tucuruí ou outros, né? Ela nem sequer se tem ideia disso. Né? Os povos indígenas também foram violentamente prejudicados durante todo esse período. Eu descrevo no texto formas bastante abusivas de intervenção junto aos indígenas praticadas durante o período militar. Mas eu acho que, paralelamente, se criou um certo modelo de geração de riqueza bastante assentado numa proposta de uma economia de exportação que não correspondia, de fato, ao modelo inicial da própria ditadura. Né? Na verdade, o movimento inicial dos primeiros governos ia no sentido de pensar a ocupação da Amazônia através da ideia das agrovilas, né? De certa maneira, como geração de terra para camponeses que vinham do Nordeste, camponeses sem terra, expulsos da estrutura fundiária, e que, ao invés de vir para as grandes cidades do Sul, Sudeste, eles iriam para a Amazônia para se tornar também proprietários. Era um pouco o modelo de uma colonização americana, né? Com pequenos agricultores. Esse modelo progressivamente foi substituído por outras formas de intervenção. Né? A colonização que era pública se transformou rapidamente em uma colonização privada. O que era produção voltada para mercados internos acabou sendo produção para exportação, e toda a infraestrutura que antes era pensada de uma maneira muito relacionada à própria ideia de segurança nacional, né? Quer dizer, era a ideia de ligar diferentes partes do país e ligar as fronteiras, de certa maneira, tornando acessível até os militares, através de via terrestre, regiões remotas do país. Né? Então, esse plano geopolítico ele foi também substituído no correr das ações. Muitas das estradas foram planejadas, não foram construídas, e eu acho que as estradas passaram a ser menos atividades, digamos, de escoamento de produção e mais a escoamento para exportação. Entrou dentro disso a soja, entrou dentro disso o gado também, com grandes rebanhos, e entrou também o minério. Né? E a Amazônia passou a ser palco também de gigantescos projetos de desenvolvimento, envolvendo hidrelétrica, envolvendo mineração em larga escala. E eu acho que, na verdade, esse não era o modelo inicial, mas era o modelo a que se chegou a partir de determinadas adaptações. E essas adaptações refletem exatamente não a inflexibilidade dos governos militares, mas o como eles se moveram em sintonia com as elites econômicas, nacionais e internacionais, no sentido de adequar-se aos interesses desses grupos. Né? Eles deixaram de ser estrategistas do país para serem os porta-vozes daqueles interesses progressivamente. Acho que algumas trajetórias que eu descrevo aí dentro
de militares que foram, primeiro, adidos militares nos Estados Unidos, depois conspiradores do movimento 64, depois figuras importantes dentro de ministérios e de empresas nacionais, terminam a sua trajetória, já no período de redemocratização, no Jari internacional, né? Então, na verdade, há todo um deslocamento da ação dos militares numa outra direção. E é claro que isso torna importante entender também que, ao lado das violências praticadas no plano local, houve também abertura de alternativas, né? Abertura de alternativas econômicas que eram certamente as piores para a população camponesa, trabalhadora dessas áreas. Mas foram gerados também formas de ação, né? Eu acho que essas formas foram o trabalho nas grandes obras, como o exército de reserva, foram o garimpo também, que foi importante, foi o deslocamento para a cidade, foi a construção civil nas cidades, enfim, foi uma série de migalhas dadas pelos setores dominantes para a classe trabalhadora para manter essa população. E até o período militar gerou um certo populismo também. E eu analiso aí dentro, por exemplo, a presença da construção de estádios dentro do Brasil, né? O Brasil foi campeão do mundo em 1970 e, após isso, foram dezenas de estádios criados pelo Brasil afora. Não era só uma obra absurda, era uma obra que gerava empregos e gerava muito orgulho das populações locais em relação a possuir o seu estádio como uma marca identitária, né? Então, a ditadura soube jogar bastante bem com todos esses elementos. Não quer dizer, de uma maneira, que a ditadura tenha resultado em um plano econômico feliz ou bem-sucedido. E eu acho que os últimos anos do governo militar refletem exatamente isso, né? Uma inflação galopante, né? Que era contra todas as regras, inclusive do Banco Mundial e das autoridades econômicas mundiais, e também até um nível de desenvolvimento que ia decrescendo, né? Diminuindo no correr do tempo. Então, isso foi, além de uma própria, no caso da política indigenista, mais fortemente, de uma intervenção muito pesada dentro da agência indigenista, da Fundação Nacional do Índio, que estava praticamente colocada como uma vitrine da política indigenista, mas não decidia mais nada. Quer dizer, o organismo foi, de certo modo, desestruturado de uma maneira muito forte, e as decisões catapultadas para outro nível e relacionadas mais diretamente ao Conselho de Segurança Nacional. Então, eu acho que entender essas coisas, entender um pouco também a persistência dessa tutela militar em relação à Amazônia, foi um pouco do meu objetivo, né? De que se entenda que esses processos têm uma continuidade grande no tempo. Lendo o artigo, a noção de fronteira é uma ferramenta básica na sua análise, articulando nela terras e recursos naturais com a atribuição de identidades e o reconhecimento de direitos. O que esta noção de fronteira pode nos ajudar a compreender do contexto atual? A noção de fronteira que eu utilizei, ela tem muito a ver com, digamos, trabalhos realizados no Brasil em períodos anteriores, né? De certo modo, a conexão é muito forte com o trabalho de Otávio Velho, né? O capitalismo autoritário e campesinato, um trabalho que foi exemplar para a minha reflexão, e existiram também outras reflexões importantes também, feitas por sociólogos, em relação a esse processo. Por exemplo, José de Souza Martins estudou um pouco a fronteira, Ottaviani também escreveu bastante sobre a fronteira amazônica, foram coisas importantes. Mas o que eu procuro destacar aqui, porque eu guardo assim muito clara a marca de um etnógrafo, né? Eu comecei a antropologia pensando em fazer etnografia,
Então, o meu grau de abordagem ela não fica apenas nas políticas públicas, nos processos estatais ou de intervenção maior, ele chega diretamente ao plano das comunidades e das pessoas. Então, nesse sentido, eu acho que o que eu procuro trabalhar com a fronteira é o quanto ela é destruidora, né, de direitos, enquanto ela é um espaço extraordinariamente rico para a realização de grandes negócios, para a utilização de recursos ambientais, naturais, etc., que não estavam sendo cogitados e que estavam sob controle de populações locais, e ela é o direito a intervir de uma forma muito violenta. Então, eu acho que a minha ideia de fronteira ela não está ligada somente, digamos, a processos econômicos e ao controle político. Ela passa também por classificações sociais, classificações étnicas, né? Para que governos e populações tratem os indígenas, os camponeses que estão situados na região de fronteira de uma forma quase inumana, né, aplicando a eles métodos de violência que remetem, em alguns casos, ao período colonial, eu acho que é fundamental todo um processo de construção ideológica e simbólica no qual essas pessoas são outrificadas, né? Elas são criminalizadas, elas são destituídas de humanidade, e então aí sim elas são justificadas na ação que sofreram, né? Essa ação se torna justificada para o contexto nacional e internacional também. E o que sobra da ideia de fronteira é exatamente a ideia do progresso levado. Progresso que é feito destruindo essas comunidades, né? Eu acho que o que eu procuro dentro da ideia de fronteira é exatamente recuperar essa outra dimensão, essa dimensão, digamos, dos grupos locais, da perspectiva dos grupos locais e de quanto a fronteira é, dentro de um Estado democrático, uma espécie de enorme licença, um passaporte, na verdade, para a prática de arbítrio, de violências, de deslocamentos territoriais, de apropriação de terras de outros, enfim, uma política de subalternização, assujeitamento. Eu acho que a fronteira é, dentro da minha visão, sempre isso, né? Ela existe em função disso. Em trabalhos mais antigos, eu sempre procurei questionar, digamos, uma visão geográfica ou diplomática da fronteira. A fronteira não é natural, ela não resulta apenas da natureza, e a fronteira não resulta também, ou não é um fato geopolítico envolvido na relação entre países. Eu estou falando de fronteiras internas da nação, né? Essas fronteiras são constituídas e elas implicam sempre um poder muito... a passagem, de alguma maneira, pelo poder estatal. Ou o poder estatal promove, de algum modo direto, essas atividades, como no caso da Amazônia Legal, dos anos 70 e 80, os subsídios fiscais, as políticas todas de valorização, né? Grande parte da colonização privada, da construção de grandes pecúlios, fortunas, foi diretamente associado ao poder público, né? Ou isso, ou então através de formas mais violentas de deslocamento de população. Então, eu acho que a fronteira acaba tendo essa marca inquestionável de ser algo que é muito valorizado, que reflete sempre uma perspectiva de progresso milenar, mas, ao mesmo tempo, estabelece, paradoxalmente, um laboratório para a criação de formas as mais violentas de dominação, as formas de exercício de governabilidade, para, digamos, a construção daquilo que George Agamben chama de estados de exceção, né? Aquelas situações que são visceralmente antitéticas de uma democracia, mas que existem dentro de uma democracia. A fronteira é essa licença, né? Para que ocorra as faltas.
E eu acho que o sentido disso, desse artigo também, que, de certo modo, tem uma continuidade, né? Ele foi uma primeira fase de um texto escrito que, por razões até de ser excessivamente longo, eu acabei dividindo e, de certo modo, ele tem continuidade no outro artigo da revista Confluenze, uma revista italiana, revista de estudos ibero-americanos, em que eu foco realmente no governo Bolsonaro e aí na ação desse governo, que é uma ação totalmente diversa da dos militares, né? Os militares tentaram criar uma Amazônia legal, né? E isso eles diziam até nos duplos sentidos que legal tem. Segue as regras, também que é positiva. Atualmente, o governo Bolsonaro se comprometeu com uma Amazônia ilegal, né? Uma Amazônia que se volta contra a Constituição Federal, contra a legislação existente e os mandatos que os organismos fundiário, indigenista e ambiental têm dentro dessas áreas e, efetivamente, procede a uma ação absolutamente abusiva. Também uma ação feia, que se destaca no nível internacional como uma enorme destruição de um bem da humanidade, né? Então, eu acho que, de certa forma, a proposta desse governo também eu leio dentro da chave das fronteiras, né? A pessoa escolhida tinha como função, né, abrir as fronteiras da forma mais violenta possível que isso pudesse ocorrer. E eu acho que isso tem sido a prática comum, né, por cima das leis, contra os mandatos de órgãos públicos e tudo mais. Eu acho que a noção de fronteira, nesse sentido, ela explica uma boa parte, digamos, do drama brasileiro atual. E eu vejo nessa direção. Também acho que é muito importante, agora já se torna quase senso comum isso, mas, em grande parte, se tratava a questão indígena como uma questão que não tinha repercussões econômicas, né? Como uma questão exclusivamente humanitária, ética, dessa natureza, né? Isso veio desde o antigo indigenismo até uma visão mais ecológica em relação aos indígenas. Eu acho que hoje já se torna muito claro o peso econômico que os indígenas têm. E eles são, efetivamente, um dos inimigos fundamentais desse governo. E é por isso que eles são também, talvez, o setor da população mais fortemente mobilizado, o que mais tem apoio nacional e internacional. Eu acho que é essa assim, a potencialidade que eu enxergo da ideia de fronteira para entender o contexto atual. E para encerrar nossa entrevista, João, eu estava me perguntando, em um momento em que as análises mais críticas parecem centrar-se na exclusão de gênero, no sexismo patriarcal e heteronormativo, e na revalorização identitária das diferenças, por que é tão fundamental prestar atenção aos aspectos étnicos e raciais na formação do Brasil? Eu acho, quer dizer, tenho plena certeza de que estamos seguindo um mesmo movimento. Para mim, para a construção da ideia de fronteira, foi muito importante a literatura de gênero, escrita desde os anos 70, 80, pelas teóricas do feminismo, e também a literatura expressa na descolonização da África também, né? Uma série de autores muito importantes que refletiram um pouco sobre essa descolonização, como ela deveria ser pensada. Então, para mim, não me parece existir uma oposição ou uma diferença. Eu acho que talvez o que eu procuro chamar a atenção é para a importância extraordinariamente econômica dos compromissos assumidos pelo governo atual, né? Ele não é apenas, como as análises geralmente dizem,
autocrático, autoritário, fascista, racista. Não, ele é, na verdade, uma porta aberta para a execução de interesses econômicos muito fortes, nacionais e transnacionais também, e que vão produzir isso sob qualquer contexto, né? Seja um governo de face feia, seja um governo menos marcadamente violento, né? Estigmatizado também. Eu acho que é isso que eu imagino. Comparando a situação de agora com a situação do golpe militar de 64, né? Eu vejo grandes diferenças. E acho que em 64 houve uma intervenção militar direta e essa intervenção teve como foco um desenvolvimento da democracia que caminhava numa linha antagônica a duas cláusulas pétreas da democracia brasileira, né? Que era a estrutura fundiária, né? Que estava sendo ameaçada através da ideia de reforma agrária, e o controle do capital estrangeiro, que era a dependência aos fatores externos. Esses elementos eram bastante visados pelas chamadas reformas de base, né? Existentes na época de 64. Isso tudo foi, de certa forma, a causa mais evidente do golpe, né? E esse golpe tinha que existir, então, por uma natureza militar e por intervenção extraconstitucional e extrapolítica, né? Eu acho que o contexto atual é um contexto bastante diverso, né? Nós temos uma situação onde, de fato, apesar de existir uma série de atos incorretos, manipulações, pressões, etc., mas eu acho que o processo que nós vivemos é resultado de uma instância puramente política, né? É resultado de eleições e de um processo ocorrido abertamente, segundo as normas formais de uma democracia. No entanto, ele corresponde a uma violência total dessa democracia, né? E eu acho que o que é muito, muito grave e que se deve refletir bastante é que, no caso da Amazônia, por exemplo, as ameaças em relação a essa reabertura da fronteira, elas são permanentes e são muito mais extensas do que apenas a figura do Bolsonaro ou também o que alguns analisam, né, o bolsonarismo, né, um fenômeno que seria resultante desse caudilho de direita, né, que seduziria multidões e estaria fazendo ação. Eu acho que não é isso, né? A questão hoje é, em vastos setores dos agentes econômicos, e isso tem reflexo em todas as áreas da Amazônia também, a ideia de reabrir as fronteiras, a ideia de utilizar áreas indígenas, se reapossar de terras tradicionais e de questionar um desenvolvimento que foi propiciado pela Constituição de 88 nos últimos 30 anos, né? Quer dizer, uma Amazônia que reconhece direitos dessas populações diferenciadas e que reconhece o meio ambiente também como objeto de atenção. Eu acho que agora a ideia é uma reversão radical de tudo isso e esse processo não necessariamente exige também rupturas como a de 64, uma ação direta militar. Ele pode existir na esfera estritamente política, ele pode refletir um desenvolvimento que decorre das próprias situações desses lugares e das demandas econômicas e políticas que essas populações têm. Não é absolutamente a se esquecer que, em grande parte da Amazônia, quase toda, né, governadores, prefeitos, deputados, senadores e vereadores foram eleitos em consonância com a perspectiva
do partido que na hora abrigou o candidato a presidente, que hoje nem está mais lá. Mas, enfim, é um processo muito mais amplo e que tem como objetivo, de certa forma, voltar a um desenvolvimento predatório e agressivo, a Amazônia como fronteira a ser espoliada, né? E eu acho que isso é o mais grave de todo o processo político que nós passamos. Muito obrigada, João, pela entrevista e pelo artigo. Só para encerrar, eu queria recomendar para as nossas leitoras e os leitores que leiam o artigo e queria mais uma vez agradecer a você pela participação nas nossas entrevistas. Bem, eu que agradeço, é sempre uma possibilidade interessante e apenas faço essa remissão, né, de quem tenha interesse no desenvolvimento mais atual dessa análise, se remeta a esse artigo na revista Confluência, que já está online também. Obrigado. Obrigada, João.